Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 7 de fevereiro de 2026. Vamos trazer hoje aqui um tema que despertou a curiosidade em muitos de vocês, pois em alguns vídeos ultimamente temos falado dos implantes primários. Muitas pessoas têm algumas dúvidas ainda, e é preciso que, quando o assunto começa a vir à tona, precisamos também de mais esclarecimentos, pois é uma oportunidade. Se algum assunto é trazido através das canalizações, pelas consciências mais elevadas, é porque a humanidade começa a estar, de uma forma ou de outra, pronta para receber as informações. Antigamente se falava dos implantes, principalmente os implantes primários, e muitos até comparavam com chips. E a maioria das pessoas, então, acreditavam que tinha algum chip embaixo da pele, dentro do corpo, em algum órgão, alguma víscera. E não é verdade. Não existe nada material, nada físico. O implante primário, ele é primário justamente porque ele não tem forma, ele não é matéria. Ele é energético. Ele é quântico. É uma forma quântica que remete não apenas a esta vida atual, ele nos leva a vivências de muitas vidas anteriores desta atual. Por isso ele é primário, porque ele já vem de outras vidas. Nós já falamos aqui algumas vezes e dissemos que o implante primário está no corpo etérico, que é o corpo da alma, não está no físico. Por isso é primário. Existe outra versão, outros implantes, que são secundários e que eles são implantados também de forma etérica ou através de outros meios. Nós já falamos aqui antes também, principalmente através de toxinas ou efeitos colaterais daquilo que o corpo absorve. Por isso são secundários, eles são apenas deste corpo atual. Mas hoje nós vamos falar dos primários, que são 3. Os 3 implantes primários, eles praticamente colocaram a humanidade sob controle. Controle de quem realmente sempre desejou controlar a grande massa humana. O implante primário, ele vem de longa data. Quando as primeiras pessoas da Terra começaram a imaginar que poderiam controlar os outros em benefício próprio. E isso não é natural do ser humano. O ser humano, ele é uma raça chamada de raça adâmica, uma raça amorosa, uma raça pacífica. É uma civilização. Esta civilização, também chamada de sexta raça, a civilização que habita este planeta mais ou menos há 1,5 milhão de anos. O planeta Terra teve civilizações anteriores e também teve civilizações temporárias dentro deste 1,5 milhão de anos. Tivemos aqui, eventualmente, algumas civilizações pequenas, não muito grandes, que ocupavam parte apenas do planeta, regiões. Mas a raça adâmica, ela ocupa o planeta de um modo geral desde 1,5 milhão de anos, mais ou menos. É o que nos é passado. Obviamente não temos estas estatísticas comprovadas porque não há como comprovar. Mas quando vem alguma informação de consciências mais elevadas, de outras dimensões, é óbvio que temos que dar crédito porque nós somos muito limitados, justamente porque estamos dentro ainda do mundo de provas e expiações com a nossa consciência limitada. Estamos apenas agora dando os primeiros passos rumo à ascensão, e na medida que a nossa consciência se expande, começamos a entender coisas que antes eram impossíveis.
E por isso as informações chegam, porque as sementes não podem serem jogadas entre os espinheiros ou sobre as pedras. As sementes precisam germinar, precisam encontrar solo fértil, propício. E a nossa consciência é esse solo fértil, que agora começa a receber essas sementes de informações. E assim nós vamos compreender a verdadeira história, a nossa origem, a verdade de nós mesmos. E esta verdade, esta expansão de consciência vai simplesmente dissolver os implantes primários. Temos também a influência da luz que chega agora, que é uma luz muito poderosa, também vai ajudar a dissolver os implantes primários. Mas nós não precisamos depender nem de uma coisa nem de outra, porque nós podemos fazer agora, dependendo apenas de nós mesmos, quando nós começamos a compreender e expandir a consciência. Na medida que nós expandimos a consciência, nós nos libertamos. E é por isso que tem aquela citação bíblica: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque quando nós conhecermos a verdade, os implantes primários serão simplesmente dissolvidos. Eles não têm a frequência da nova Terra. Eles têm a frequência 100% da energia da velha Terra, que é a energia do controle. Porque os implantes primários foram realmente pensados e desenvolvidos para controlar a humanidade. Os três principais, eu diria que praticamente os únicos, porque fora disso não tem muita importância se é que existe algum outro implante primário. Esses três, então, têm um implante que controla a mente. O controle pela mente é o principal deles, porque faz com que este implante controle toda a humanidade que ainda não desperta, ou que não despertou. Outro controle é pela raiva, e o terceiro é controle pelo medo. Pela mente, pela raiva e pelo medo, os dominadores do mundo têm as rédeas de cada um de nós. Vamos aqui tentar esmiuçar um pouquinho, um por um, porque quando nós compreendemos, nós nos libertamos. Não existe nada físico que prende uma consciência. Então, não é tão difícil de entender que quando nós abrimos e expandimos essa consciência, o controle sobre nós simplesmente desaparece. Porque não há como segurar. Alguém pode chegar e pegar você pelo braço, colocar algumas algemas, colocar você numa prisão, mas a tua consciência, não. A consciência não é física. Não há como prender. E nós somos uma consciência. Nós somos almas. E almas são a consciência de cada um de nós. A minha alma é a minha consciência. A tua alma é a tua consciência, que é formada ao longo das sucessivas reencarnações. E essa consciência, da onde é que vem? Da luz da criação. Tudo que é consciência, tudo que existe é consciência, e tudo que existe é criação da luz. Obviamente tem também alguns ingredientes locais de cada planeta, de cada estrela, mas a grande verdade é que nós não somos matéria, tanto que todo ser humano até hoje nasce, cresce, vive e desaparece na forma física, não na sua alma, a sua essência. Os nossos olhos físicos não enxergam aquilo que não é matéria, pois eles são matéria. É preciso compreender a vida. O implante primário de controle pela mente foi desenvolvido ao longo dos milênios. Aos pouquinhos. E temos que aqui também dar o crédito que
toda a criação dos implantes primários de controle foram trazidos aqui para o nosso planeta Terra e para controlar a humanidade através das consciências daquelas entidades que fugiram das guerras de Orion e que não tinham permissão para reencarnar na Terra. Então eles, através das manipulações, criaram também os seus representantes híbridos, humanos e não humanos, que encarnaram aqui entre nós para fazer aqui a ponta de lança, como se diz. Mas eles são os verdadeiros mentores, idealizadores de tudo, porque existe um comando que agora, felizmente, deixou já de existir, mas sempre existiu esse comando não físico, que é o controle, que a gente entende como mal, como sombra, e qualquer outra denominação que queira dar, que não é da luz. Um planeta de dualidade, de polaridades, tem a luz e a sombra, o bem e o mal, o ético e o não ético, e assim é tudo. Tudo é dual, tudo tem os dois lados da moeda. Até a própria moeda tem os dois lados para servir de parâmetro. O controle pela mente, trazido através dos milênios, eles vieram aos poucos, não foram criados os métodos de controle de uma hora para outra. Como a alma reencarna, ela traz as impressões no seu subconsciente das vidas passadas. Então, muitos medos, muita raiva e muito controle mental, que vem através desses implantes, eles não são desta vida. Eles são trazidos numa somatória de vida após vida, encarnação após encarnação. Vamos falar aqui dos últimos tempos, porque muito antigamente não se sabe exatamente como era e também não temos muitas informações e não interessa muito voltar na pré-história. Vamos conversar aqui sobre os últimos milênios, onde temos alguns parâmetros e é mais fácil compreender as mensagens também que vêm dessas consciências mais elevadas. Por exemplo, antes da vinda do Cristo não existia a igreja. Existia a igreja, sim, a tal da igreja lá dos judeus. Eles acreditavam nas suas maneiras lá, num Deus, mas não tinha as religiões como tem hoje. Todas as religiões existentes hoje, todas as seitas, tudo aquilo que tenta formar opinião, foram criadas depois da vinda do Cristo, justamente para servir de controle. Porque nós vemos hoje que as religiões disputam pela verdade. Cada uma tem o seu Deus melhor que a outra. E se existe apenas uma fonte criadora, uma consciência superior que cria tudo e todos, então diríamos que essa entidade não existe como forma, mas como energia, como consciência, e é a mesma para todos. Mas foram criadas as religiões para disputar. Disputar quem tem razão, quem tem poder. O meu Deus é poderoso, o teu não vale nada. Porque todos os tipos de controle primário, eles têm uma mesma finalidade: confundir, dividir, disputar. A competição. Energia primordial da velha Terra. Ao contrário do que vai vir na nova Terra, que é a cooperação, não mais competição. As religiões criaram essas divisões. Isso criou-se uma mentalidade. Muitos não se importam, eu não tenho religião. Mas muitos se importam, a maioria. Muitos não têm preferências por times de futebol, por exemplo, mas a maioria tem. E vai colocar os adversários dentro das torcidas. Se matam. É a verdade. E as religiões não são diferentes, são crenças, são limitações de consciência, onde não importa o outro, não importa o que o outro pensa, o que importa é a minha verdade. Quando os controladores do mundo colocaram
este tipo de implante primário de controle pela mente, eles colocaram exatamente isso. Fazer com que todos pensem do mesmo jeito, ou então de acordo com os interesses dos controladores. É uma extensão da própria mente dos controladores. Parece que é uma energia que circula e contamina. Aqueles que têm um pouco mais de conhecimento ou de interesse, procurem entender a teoria do centésimo macaco. É mais ou menos isso. Depois de um tempo, todo mundo faz a mesma coisa, pensa da mesma maneira e acredita na mesma coisa, como se fosse um coletivo de zumbis. Perdem a sua identidade, perdem a sua personalidade, porque passam a viver não mais a sua vida pessoal, individual, como seres únicos e indivisíveis, porque nós somos almas, consciências, não existem duas consciências iguais. Mas as pessoas começam a viver como se fossem todos a mesma tribo. É mais fácil de controlar quando todos pensam igual àquele que controla. Então aqui nós poderíamos dizer as religiões, as organizações, os sistemas de manipulação através das leis humanas, dos governos, as crenças de um Deus punitivo. Enfim, as regras impostas, os costumes, as tradições, o ensino ideológico nas escolas, a dependência de algo externo, a falta de iniciativa. Tudo isso é um leque manipulado por esses implantes primários do controle pela mente. É como se fosse um programa de computador. Alguém aperta lá um Enter e abre uma planilha. A humanidade está assim, infelizmente. Chegou no seu limite. Por isso agora nós estamos chegando num momento de ruptura. É preciso diluir esses implantes, é preciso exterminar esse controle, porque a nova Terra está chegando e ali não vai ter nada disso. Então, aquele que não quer evoluir, não quer despertar, não quer entender, compreender, não aceita que é manipulado, e olha que tem muita gente. Se você falar para ele que ele está sendo manipulado, ele te avança, ele te bate. Ele não aceita, é uma ofensa. Então, a providência divina tem outras maneiras de fazer a humanidade finalizar esse ciclo. Então, traz uma luz mais poderosa que dissolve e traz também outras maneiras, outras formas que tudo vai abrindo o caminho para a nova consciência livre desses implantes. Nós estamos vendo isso muito claramente. Por isso também tem aquela parábola, a quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir vai receber a energia que dissolve os implantes, mas isso não tenha dúvida. A questão é quando a cegueira mental é defendida pelo próprio indivíduo com unhas e dentes, porque é confortável para ele mudar as crenças, mudar o modo de visão, o ponto de vista. Às vezes o ego não aceita. Então, a única coisa que vai interferir é a incidência de luz cristalina que vai dissolver aquela energia negativa de uma hora, não digo de uma hora para outra, mas devagarinho, num tempo curto. É o que nós estamos vendo. Já o controle pela raiva, ele é um pouco diferente. No controle pela mente, o implante está no chakra do terceiro olho, que é a nossa glândula pineal, o nosso cristal, que é a comunicação com as dimensões superiores. O controle pela raiva, ele está mais ou menos ali naquela região do plexo solar, ali ao redor do umbigo. Por quê? Porque
tudo é movimento em forma de espiral, e nosso umbigo é uma espiral. Ele recebe e envia energias o tempo todo. É pela região do plexo solar que os próprios obsessores dominam o seu escolhido para ser obsidiado, porque o controle pela raiva, ele faz com que se aceite ou se não aceite algumas coisas, pessoas, situações. A raiva, quando ela é descontrolada, ela cria uma energia que impulsiona aquela consciência, aquela alma encarnada, a agir de uma forma destemperada, sem raciocínio lógico. Quando uma pessoa fica raivosa, ela não pensa, ela age no impulso. E depois de cometer um ato, vem o arrependimento, mas aí não tem mais volta. É muito fácil de ver quando as pessoas agem não por si só. A pessoa é uma pessoa do bem, pacata, voltada às boas ações, e de repente comete lá uma loucura. Não é que ela ficou louca de repente e depois de repente deixou de ser louca. Ela agiu sob o impulso energético deste implante que é o controle pela raiva. Chega num ponto de explosão. Assim acontecem os ataques. Desde os tempos primórdios, tribo contra tribo. Depois as grandes cruzadas, os impérios, as guerras entre países, entre nações, entre comunidades, as disputas por territórios, por propriedades. E depois, mais adiante, então, as disputas pelo controle, pelos cargos eletivos, como vemos hoje na política. Não se mede as consequências de certas coisas, o que importa é atingir o objetivo, custe o que custar. E aquele que se atravessa na frente, o impulso pela raiva faz com que se ataque, muitas vezes de forma inesperada, mas geralmente dramática. O controle pela raiva coloca as pessoas umas contra as outras. Dividir para controlar. Essa frase pode ser recente, não é de séculos passados, mas foi pensada desta forma há muitos milênios. Dividir. Porque quando você tem 10 inimigos, você não consegue enfrentá-los sozinho contra todos. Mas se você dividir eles em 5 grupos de 2, por exemplo, de repente você é forte e começa a ter chance. Um grupo de cada vez você vai dominar, você vai controlar. É a tática daqueles que não são consciências da luz. Porque a luz não precisa dividir, ela une para se elevar, para evoluir, para progredir. Aquele que é da luz, ele não tem interesse em dominar, ele tem interesse apenas em evoluir pessoalmente, por si só, como indivíduo, como alma única, mas também tentar conduzir os outros para a elevação, para o caminho do bem, para o destino que todos nós temos que ir. Um dia todos deverão atingir este ponto lá adiante. Os atrasos são causados por esses interesses. E, infelizmente, muitas almas se propõem a servir os seus controladores. São os verdadeiros exércitos de zumbis, dominados, alienados, praticamente com a consciência controlada pelo controle da mente, e aí estimulados pelos seus
sentimentos, muitas vezes de vingança, de poder, de não aceitação, de inconformismo e tantos outros adjetivos, aí criam uma força energética e vão para as lutas da vida, estimulado por esses controladores que desejam obter certos resultados e precisam dos humanos. Porque o grupo controlador é muito pequeno, a humanidade é um grande número de almas, são bilhões de almas e algumas dezenas de controladores que são realmente o topo da montanha. Depois tem o meio e a base, é claro, mas a planície é enorme, é onde está a grande massa controlada. É preciso entender isso. Olhar para aquele que parece nosso adversário e entender que ele também está aprendendo, mas pode estar sendo manipulado, então não vamos atacá-lo, apenas compreendê-lo. Porque se eu não ataco quando sou provocado, a contenda termina. Quando alguém te ataca, é preciso compreender isso, senão você vai atacar também, aí são confrontos inevitáveis. É pelo controle, através da raiva, que se cria todo tipo de disputa. Sempre usando essa possibilidade já inata, porque é um implante primário que já vem de outras vidas. Vida após vida vai se desenvolvendo e vai se aprimorando e vai crescendo esse controle, esse implante. Também vai ser dissolvido da mesma forma que o outro anterior, o mental, através da luz, através da consciência expandida, através da compreensão, porque as coisas agora estão favoráveis. Nada vai parar o que está por vir, e a libertação do planeta e da humanidade vai ser definitiva. Nunca mais as trevas terão domínio sobre esta casa planetária e a sua humanidade. Então, quem ascensionar estará livre, definitivamente disso. Obviamente, aqueles que vão ser exilados, não creio que levarão esses implantes para aqueles mundos, porque lá terá outras normas vigentes. Não há, pelo menos o que entendemos aqui até hoje, pelas orientações que chegam, os exilados da Terra irão para planetas, mas as trevas não estarão mais presentes, porque aqueles que ainda precisam de tudo isso, das disputas, de querer controlar os outros, são aquelas almas que irão para um planeta prisão só delas e não há nada externo que vai interferir. Eles vão, aos poucos, lutar tanto e cansar ao ponto de pedir clemência. Aí começa uma nova etapa de evolução. Aí sim eles vão para um mundo de provas e expiações, para começar novamente uma oportunidade e atingir, como muitos agora, a condição de ir para uma nova terra, um mundo de regeneração, onde não haverá dor nem sofrimento. E por fim, vamos aqui trazer o controle pelo medo, que é outro implante primário. Ele está localizado no nosso chakra básico, que é o chakra da segurança. O chakra que nos liga à Terra, ao núcleo de cristal da Terra, é o chakra inferior, está ali no final da coluna vertebral, entre as pernas, no cóccix. Porque ali existe um pilar energético que segue aquilo que vem das consciências superiores, que vem dos mundos mais elevados, que vem da luz, que vem da fonte, que vem do eu superior, tudo que vem de cima, passa na linha dos 7 chakras principais, que acompanha o topo da cabeça, a coluna vertebral, até o cóccix. Ali segue em direção a uma conexão com o centro de cristal da Terra, um núcleo. Alguém um dia contestou, disse que o núcleo da Terra é ferro. Não tem problema se é ferro. O ferro também é um metal. Então vamos considerar que quando você fala em cristais, você fala em metais. Mas
ninguém furou a terra para chegar lá e ver se é ferro mesmo. Pode ser um ferro também, mas nós entendemos pelas orientações que chegam que é um núcleo de cristal. A nossa glândula pineal, onde está o controle da mente, é também um cristal, uma pinha, formato de uma pinha, é um cristal. Pequenininho, mas é um cristal. Porque são os cristais que fazem a comunicação das dimensões diferentes. Então, o controle pelo medo se dá através desse chakra da segurança. Obviamente, o medo é a insegurança. É o desequilíbrio. Se nós temos um chakra que nos dá segurança, porque ele nos aterra, ele nos afirma como a raiz de uma árvore. Se uma árvore não tivesse raízes, ela não ficaria de pé. Se nós não tivéssemos essa raiz, esse chakra raiz, que nos conecta com o núcleo de cristal da Terra, nós não teríamos segurança para continuar de pé. Nós sucumbiríamos diante de qualquer coisa. Então nós precisamos alimentar esse chakra sempre com aterramento, firmeza, criar energias de confiança, de certezas, entender que somos almas e não somos um corpo, e como almas imortais, não temos que ter medo da morte. Todos os medos que nós temos são lembranças de algo que já experienciamos em vidas passadas. Nós não podemos ter medo de algo que não conhecemos. Mesmo que alguém diga, eu não sei, por isso eu tenho medo, não sabe nesta consciência biográfica, mas no subconsciente está lá a informação. Ter conhecimento de que ninguém passa o que não precisa passar, a alma faz um propósito encarnatório antes de encarnar, no período entre vidas, lá no plano astral, quando ela está na quarta dimensão. A consciência dela, estando mais expandida, consegue fazer uma comparação entre o seu passado e o futuro que ainda precisa passar. Então ela faz uma programação para se ajustar numa nova encarnação. Então tudo que ela vai passar é necessário para o seu bem, não é para o seu mal. Obviamente tem também alguns resgates de karmas, mas isso também é para o seu bem. Porque sem o resgate da dívida, a dívida não termina. Então quando nós entendemos a vida como ela é de verdade, como ela é de fato, continuada e com um propósito que nós mesmos escolhemos, e tem um plano divino para essa humanidade que nos dá todo o amparo necessário, o medo começa a se dissolver, o implante começa a se dissolver. Também é um implante primário que a luz vai também ajudar a dissolver agora. Mas nós não precisamos esperar 1 ano, 2 anos, 10 anos. Nós podemos começar agora, através do conhecimento de quem somos de verdade. Porque quando nós fomos ensinados que o poder não estava em nós, o poder estava nos outros, assim começou a desenvolver todos os implantes primários. E esse do medo não é diferente. Nós começamos a ser ensinados que dependeríamos dos outros e que nós sozinhos, nós mesmos não somos nada em ninguém, não temos força, não temos poder. Que nascemos, crescemos e morremos, então nós dependemos dos outros, dos pais quando somos pequenos, dependemos dos mestres que nos ensinam, dos governos que nos controlam e dos médicos que nos curam. E no fim, dependendo da sorte, ter um pouco mais de vida ou não, sofre menos ou mais e morre e acaba tudo. Esta foi a narrativa que construiu a falta de segurança, o controle pelo medo. Ah, se você não fizer isso, você vai morrer. Ah, se você não fizer uma poupança para a velhice, você vai ficar doente e vai morrer porque não tem recursos. Então você trabalha que nem doido para guardar recursos para gastar na velhice. E é a crença, aí entra o implante primário da mente, controle da mente, faz com que você acredite que vai ficar velho, vai ficar doente e vai gastar todos os recursos para poder manter a vida mais um pouquinho. E assim nós somos manipulados, controlados,
e conduzidos para o calabouço através desses controles, seja da mente, seja da raiva e pelo medo. Quando nós entendemos que nós não dependemos de nada e ninguém, por mais que alguém chegue e nos atire as pedras, porque cada um tem o livre-arbítrio, se alguém quer jogar pedra em alguém, pode fazer, vai arcar com as consequências, mas pode fazer. Mas aquela alma não passa por o que não precisa passar. Se ela levar algumas pedradas, é porque em algum momento de uma vida passada ela também fez isso com alguém. Ou tem outra razão, pode ser qualquer uma, mas existe um porquê. Existe uma causa, nada é acaso. Entender a vida desta forma faz com que nós dissolvemos esse implante do medo. Porque se nós somos almas imortais, não vamos passar o que não precisa passar. Nós não somos massa de manobra, nós somos livres, por isso somos indivíduos, somos consciências únicas, cada um fazendo a sua experiência. Então, começamos a diluir o medo. Desmontar a narrativa do controle. Porque o medo é uma ferramenta valiosíssima para os controladores. Quando alguém está com medo, ela não raciocina. Ela faz aquilo que alguém diz para fazer. Simplesmente obedece sem contestação. É uma coisa, parece absurda, mas é verdade. Se alguém está num lugar qualquer e acontece qualquer coisinha que não colocaria em risco a vida de ninguém, mas todo mundo vê aquilo como uma ameaça, e alguém grita, corre, todo mundo vai correr. Para que direção ninguém sabe, mas vai correr, que nem baratas tontas. É um controle. Se alguém tem medo de ficar doente, alguém diz, olha, você tem que fazer isso, fazer aquilo, tem que tomar remédio preventivo, tem que fazer isso, mais uma técnica, enfim, começa a induzir a pessoa a buscar coisas que ela nunca imaginou que ia fazer, mas ela começa a ter medo e ela vai fazer. Anuncia que vai vir uma onda de frio, uma tempestade ou alguma coisa, e as pessoas começam a ficar imobilizadas, não fazem mais nada. Aquela situação vai durar 2, 3 horas, às vezes nem isso, e a pessoa perde 4, 5 dias, uma semana, porque vai acontecer tal coisa. É claro que temos que ter consciência e raciocínio lógico, cautela, temos que ter também prevenções, sim, mas ninguém é doido de enfrentar a fúria da natureza, por exemplo. Mas a natureza nós conhecemos muito bem. A natureza sempre foi assim, ela tem os seus movimentos, tem os seus eventos, que geralmente funcionam como limpeza da própria consciência planetária. Nós temos que ter cautela, sim, mas temos que ter confiança. E ninguém passa o que não precisa passar. Então, quando a compreensão ela se instala dentro da consciência de cada um, o medo deixa de existir, aquele implante deixa de funcionar. Porque todo programa ele precisa ser alimentado com dados. A informática nos mostra isso claramente. Se não for alimentado com dados novos, aquele resultado que está ali não muda. Permanece. Então vamos alimentar esses programas não com os dados negativos, com dados positivos. Vamos desmontar a farsa. Porque quando você tem um programa e você insere dados inválidos daquele programa, o programa entra em colapso. Ele só funciona se você abastece com dados que já estão no programa, para serem recebidos e inseridos. Cabe a nós, então, dizer assim, tudo bem, tem um programa ali, mas eu vou desmontar ele. Não vou me sujeitar, porque isso aí é uma maneira de controle externo. E nós não dependemos nada do que é externo.
tudo está dentro de nós. Desde uma ação, desde uma cura, desde uma intenção, desde um ato, um desejo, seja por bem, seja por mal, sai sempre de nós. Agora, quando nós deixamos conduzir, controlar, então nós perdemos o nosso poder e nós damos o poder para os outros. Então nós vivemos a vida dos outros, não vivemos a nossa vida. Por isso o atraso da humanidade em tantos milênios para finalizar uma caminhada evolutiva que podia ter terminado lá ainda, pelo menos, há 12.500 anos atrás, quando a Atlântida afundou. Tínhamos ali uma oportunidade de ascensionar e mudar a Terra para uma nova Terra. Mas não havia consciências suficientemente aptas para formar um coletivo, uma massa crítica que definisse naquela época. Então nós atrasamos. E o pior é que agora a Terra vai fazer, independente da massa crítica, ela já atingiu a massa crítica. Mas aqueles que ainda permanecem sob o controle externo vão ainda precisar de muitos milênios para se libertar. Porque mesmo que a luz liberte as pessoas dos implantes primários, mas aquela consciência não vai estar pronta, porque ela ainda depende de fatores externos para evoluir. Então ela vai encontrar esses fatores externos num outro planeta de provas e expiações. Não é um castigo, é uma oportunidade. Um dia todos voltarão para casa, sãos e salvos. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em